internauta, este é o Super FC pelo Mundo, onde você vai ficar sabendo tudo sobre os principais campeonatos do globo. Como sempre, aqui ao meu lado temos ele, gigante, sempre super demais, Gabriel Mazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então vamos começar pelo principal da última semana, a Liga dos Campeões, obviamente. Tivemos os 4 joguinhos, já começou a ficar emocionante, né, Pazini? Bem emocionante. Então vamos lá, tá na tela aí, Faustão. Tivemos o 2-2 de PSG e Barcelona, lá em Paris. Bayern de Munique ganhou dentro de casa de 2-0 da Juventus. Málaga empatou na Espanha em 0-0 com o Borussia Dortmund. E também tivemos Real Madrid 3-0 em cima do Galatasaray. Começando por esse último jogo, Pazini. Já pode classificar o Real Madrid. Muito difícil o Galatasaray, mesmo em casa, aquela torcida muito louca, né? Muito difícil mudar essa perspectiva, né? Bem complicado, né? O Galatasaray tem até um bom time, meio campo, ataque. Só que a defesa do Galatasaray é fraca e o Muslera, todo mundo conhece, não é logo que pode se chamar de goleiro confiável. E aí, enfrentando o meio-campo e ataque muito forte como é o do Real Madrid, fica muito difícil, fora que o Galatasaray não vai ter no jogo de volta seu principal jogador, o Burak Yılmaz, que é o vice-artilheiro da Champions League, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Real Madrid praticamente classificado no jogo de ida, vitória tranquila por 3-0, mandou no jogo. Destaque para o Cristiano Ronaldo, marcando gol, artilheiro da Champions League com 9 tentos assinalados, e o Xabi Alonso, para mim, o melhor jogador em campo. Isso mesmo, e também tivemos outro jogo que eu acho que já está um pouco encaminhado, o Bayern de Munique 2-0 em cima da Juventus, mas Juventus pode se esperar tudo, né? Tá indo muito bem no campeonato italiano, ganhando disparado lá, a gente já falou que o campeonato italiano já está praticamente decidido com a Juventus campeã. O que você acha desse jogo? Você acha que já está encaminhado ou não, nem para tanto? Você vai ficar em cima do muro de novo? Para mim está encaminhado. É um raciocínio ali, não é uma vantagem tão grande quanto a do Real Madrid, mas o mesmo raciocínio. Se o Real Madrid faz um gol, obriga o Galatasaray a fazer 5. Se o Bayern de Munique faz um gol, vai obrigar a Juventus a fazer 4, ou seja, é bem complicado aí. A equipe do Bayern de Munique mandou no jogo de ida, dominou o tempo inteiro, foi um massacre para cima da Juventus, ao contrário do que todo mundo esperava, um jogo equilibrado. E o destaque com a equipe da Juventus indo muito mal e com suas principais estrelas falhando, né? O Buffon falhou no segundo gol, apesar do impedimento do Thomas Müller. E no primeiro gol, o Pirlo, né? Raramente o Pirlo erra um passe, errando o passe do primeiro gol que acabou ocasionando ali no tento do Alaba. Ou seja, um Bayern de Munique que vem muito forte na temporada, uma Juventus que foi mal no jogo de ida e que está em uma desvantagem considerável. Para mim, esse duelo está praticamente vencido pelo Bayern de Munique, só que uma única má notícia, né? O Toni Kroos fora o resto da temporada, se lesionou nessa partida. Isso mesmo, vamos deixar então o melhor para o final. Temos agora Málaga 0-0 com o Borussia Dortmund. Por que esse 0-0, Pazini? Como não teve nenhum gol numa parte tão final da Champions League? Pois é, todo mundo esperando o jogo com muitos gols, né? Equipes bem ofensivas que atacam o tempo inteiro, só que não vieram por causa dos goleiros, né? O Caballero, goleiro do Málaga, fez uma partida sensacional, defendeu pelo menos 3 chutes cara a cara com o Mario Götze, grande jogador do Borussia Dortmund, e do outro lado o Weidenfeller também trabalhou muito bem. Por conta disso, um 0-0 que não é justo, ficou até barato para o Málaga, o Borussia Dortmund poderia ter vencido, e esse confronto para mim também aí já encaminhado. O Borussia Dortmund é um dos favoritos ao título da Champions League. Tem uma grande equipe, decide em casa contra o Málaga, para mim leva essa vaga, vai para as semifinais do Borussia Dortmund. Isso mesmo, e agora o principal, pelo menos para mim, obviamente, PSG 2-2 com o Barcelona, partida emocionante e Messi jogando ali só os primeiros 45, né, Pazini? Mas deixando o seu golzinho para variar, né? Você tem falado dessa partida, já dá sua análise aí, vai lá. Deixando o golzinho dele, 8, é o vice-artilheiro da Champions League ao lado do Burak Yılmaz do Galatasaray. Foi um grande jogo entre PSG e Barcelona e com destaque para uma coisa que não acontecia há um bom tempo já na Champions League, para 2 brasileiros jogando muito bem, né? O Daniel Alves deu aquele passe sensacional de trivela para o Messi no primeiro gol e o Thiago Silva, para mim, foi disparado o melhor em campo. O zagueiro brasileiro teve uma atuação sensacional. O empate, para mim, não foi o resultado justo. Primeiro tempo equilibrado, com o PSG até mais eficiente que o Barcelona, aparecendo mais no campo de ataque, apesar do Barcelona sair vencedor por 1-0. E no segundo tempo, sem o Messi, o Barcelona mandou no jogo. O PSG, que fez um bom primeiro tempo, caiu muito. O Lucas, que estava bem, Beckham também desapareceram. O Ibrahimovic fez um jogo muito ruim. Lavezzi parece que nem entrou em campo.
E aí a equipe do PSG, mesmo assim, conseguiu o empate com o Barcelona, mas com destaque ali para o gol do Ibra, no qual ele estava impedido. Um empate que não é justo, mas que ainda assim deixa o Barcelona bem próximo da vaga na próxima fase. O Barcelona precisa de um empate ou então de uma vitória mínima no Camp Nou para vencer. Para mim, com ou sem o Messi, consegue essa vaga. E o destaque final para o Xavi, né? Uma história bem bonita que apareceu aí, que o Barcelona revelou um dia depois do jogo. Xavi, muita gente não entendeu a comemoração dele assim, né? Colocando a mão e coçando a cabeça. Foi em homenagem a um garoto de 10 anos que luta contra o câncer, tinha como grande sonho conhecer o Xavi Hernández. O Xavi foi lá, conheceu ele, deu camisa, deu presente e prometeu: quando você estiver melhor, eu te levo nos treinos do Barcelona e se eu marcar um gol contra o Milan, acabou não marcando, mas fez contra o PSG, vou comemorar coçando a cabeça em sua homenagem. História muito bonita, daquelas que fazem o amor pelo futebol aumentar ainda mais. Matéria, obviamente, que tem lá no Super FC, feita pelo menino Pazini. E lembrando que as próximas partidas serão terça e quarta-feira. Terça teremos Galatasaray e Real Madrid e também Borussia Dortmund e Málaga. Na quarta teremos Barcelona e PSG e, obviamente, Juventus e Bayern de Munique. E com esse o fim da Liga dos Campeões. Partindo para a Liga Europa, que também tivemos 4 joguinhos. Taca na tela aí, Faustão. Tivemos Chelsea 3-1 em cima do Rubin Kazan. Tottenham empatando dentro de casa 2-2 com o Basel. O Fenerbahçe ganhando de 2-0 também dentro de casa em cima da Lazio. E o Benfica ganhando de 3-1 em cima do Newcastle. Começando rapidinho, fazendo aquele bate-bola rápido. 3-1 do Chelsea. Fernando Torres, o astro, o artilheiro. O que você ia falar rapidinho? Fernando Torres sempre tão zoado, marcando 2 gols para o Chelsea. O artilheiro do time na temporada, por mais incrível que isso pareça. O Chelsea com o pé nas semifinais. E a piadinha do Barcelona, do que o Pazini fez aqui antes, a gente vai repetir. Barcelona empatando fora de casa com o Tottenham 2-2. Vai lá, Pazini. Barcelona conseguindo arrancar o empate aí com o Tottenham no White Hart Lane e ganha vantagem para o jogo de volta, né? Quem diria, se empatar o jogo, consegue a classificação porque o jogo foi na Inglaterra. E detalhe, é possível, o Tottenham está sem o seu principal astro, Gareth Bale, lesionado por 2 semanas. A gente fica zoando aqui, o Tottenham é o time do nosso chefe, mas Barcelona fica com a nossa torcida. Não chora, rapidinho, Fenerbahçe 2-0 em cima da Lazio, rapidinho, Pazinho. Fenerbahçe dominou amplamente, a Lazio fez uma péssima partida no meio de campo, está próximo da próxima fase, porque tem essa vantagem e a Lazio joga com portões fechados. Isso mesmo, e para fechar, Benfica 3-1 em cima do Newcastle. Benfica deu um show para cima do Newcastle. O Newcastle decepciona muito nessa temporada. Time português também nas semifinais praticamente. E isso, rapidinho mesmo, fim da Liga Europa. Partindo para a Libertadores, tivemos vários jogos importantes. Já está no finalzinho ali da fase de grupos. Alguns grupos faltando uma rodada apenas, outros 2. Vamos aos jogos aí na tela, vai lá, Faustão. No grupo 1, tivemos Boca Juniors 1-0 em cima do Barcelona, obviamente do Equador. Nacional 4-0 em cima do Toluca. No grupo 2, Palmeiras ganhando, isso mesmo, Palmeiras ganhando de 2-0 do Tigre. E no grupo 3, alguma coisa errada. Grupo 3, Atlético, a gente já falou amplamente aqui da vitória em cima do Arsenal, aquela confusão desastrosa, 5-2, ganhando o The Strongest, olha que beleza, ganhando 2-1 do São Paulo. Grupo 4, Deportes Kiki, perdendo de 3-1 para o Vélez. Emelec 2-0 em cima do Peñarol. Também tivemos o grupo 5, Milionários, perdendo de 1-0 para o Corinthians. E para fechar, no grupo 7, Universidade Chile, perdendo de 1-0 para o Olímpia. Começando ali rapidinho, Pazini. Vamos no bate-bola aí, então? Vamos no bate-bola. Grupo 1, Boca 1-0 em cima do Barcelona. Vai lá. O Boca com mais uma boa atuação do Riquelme, jogando bem, o Martínez também. Boca muito próximo aí da próxima fase, junto com o Nacional nesse grupo. Isso mesmo, o Boca que é o segundo colocado, o Nacional, o primeiro, os dois, o Nacional com 10 pontos e o Boca com 9. Grupo 2, Palmeiras ganhando de 2-0, isso mesmo, Palmeiras ganhando, anota aí, 2-0 do Tigres, aquela várzea do Tigres. Palmeiras em segundo com 6 pontos e o Tigre em quarto. Já vamos pro grupo 3, tá, Patinho? Atlético ganhando e liderando com folga, com a melhor campanha da Copa Libertadores e o The Strongest ganhando dentro de casa na altitude, 2-1. Vai lá rapidinho, Pazinho, nessa aí. O The Strongest conseguindo aí uma vitória improvável, né? Tem alguma coisa errada, né? O Palmeiras com 12 desfalques ganha e o São Paulo completinho vai lá e perde pro The Strongest apesar da altitude. The Strongest entra aí precisando só das próprias forças na última rodada, enquanto o São Paulo precisa vencer o Galo e ainda tem que torcer ali por um resultado de empate entre The Strongest e Arsenal. Quem diria, São Paulo
mal aí na Libertadores. E quem pode tirar a primeira colocação geral do Galo é o Vélez, que ganhou de 3-1 do Desportes que já vinha do grupo 4. Aí Pazini emendando o Emelec 2-0 em cima do Penharol. A equipe do Emelec já está aí conseguindo, quem diria, né, essa vaga na próxima fase, bem próxima disso. E o Vélez, que ameaça o primeiro lugar do Atlético, tem um time muito ajeitadinho, principalmente no meio de campo. Tem uma equipe muito boa, é uma daí que pode ameaçar os brasileiros nessa Libertadores. E o Corinthians ganhando de 1-0 do Milionários, e liderando, né, Pazinho? Vai lá. Corinthians e Tijuana já classificados à próxima fase nesse grupo. Tijuana, bom time mexicano, atual campeão nacional. As duas equipes com 10 pontos vão brigar pelo primeiro lugar na última rodada do grupo. E quem lembra daquele Universidade da Chile fazendo boas partidas com o Montijo, obviamente hoje no Cruzeiro, e também aquele outro jogador, eu esqueci o nome. Lorenzetti, isso mesmo. Tá mal o Olímpia ganhando de 1-0 lá no Chile. Vai rapidinho, Pazinho. O Olímpia aí já garantido na próxima fase com essa vitória fora de casa. A Universidade do Chile decepciona muito. Ainda tem uma boa equipe com bons jogadores. O próprio Lorenzetti tá por lá ainda, só que tá muito inconstante nessa Libertadores. Não consegue ter sequência e por conta disso na última rodada vai entrar com a corda no pescoço, correndo sério risco de ficar de fora da próxima fase. É isso mesmo, falando rápido, fechamos a Copa Libertadores. Vamos para um quadro novo, né, Basile? Mais um. Rapidinho, Super FC, porque a gente vai passar voando, começando com a várzea da Liga dos Campeões da CONCACAF. Vai lá, Pazini. Tivemos, joga na tela aí, Faustão, Seattle Sounders 0, Santos Laguna 1-0. Fala aí, Pazini, 1-0 Santos Laguna. E também tivemos Galaxy perdendo de 2-1 para o Monterrey. As duas equipes mexicanas aí conseguindo bons resultados fora de casa contra equipes norte-americanas nesse clássico Estados Unidos e México que temos nas semifinais. Com esse resultado, as duas equipes podem empatar em casa, o Santos e também a equipe do Monterrey, e repetir a final da Liga dos Campeões da CONCACAF da última passada, que foi entre as duas equipes. Naquela ocasião, o Monterrey, atual bicampeão, venceu e conseguiu levantar o caneco da competição. Agora vamos para os jogos que foram parados ou nem começaram por causa de condições climáticas. Na Série A da Itália, tivemos 2-0 da Internazionale com 2 gols do Palácio em cima da Sampdoria. Palácio jogando muita bola, é um dos grandes jogadores da Inter nessa temporada. A Inter, com essa vitória muito importante, tirou a 5ª posição da Lazio e entrou na zona de classificação da Liga Europa, mas está a 7 pontos do Milan, que é o primeiro colocado na zona de classificação à Champions League. Má notícia para a Inter, Palácio se contundiu, não joga no fim de semana, pode ficar um mês de fora, ele que tem sido um dos destaques da equipe. E também tivemos Copa da Liga de Portugal, 4-0 do Porto em cima do Rio Ave. E a final da competição será no dia 13 entre Porto e Braga. Rapidinho. Porto e Braga vão disputar pela primeira vez a decisão dessa competição e buscam o primeiro título. A competição existe desde a temporada 2007-2008 apenas. O Benfica tem 4 títulos, Vitória de Setúbal 1. Então agora sim, começamos aquele quadro que vocês adoram, eu tenho certeza disso. Curiosidades do menino aqui do meu lado, o menino Pazini, que vai ter Austrália e Hong Kong. Isso mesmo, Hong Kong. Começamos pela Austrália, a A-League. Joga na tela, Faustão, um jogo que tivemos entre o Western Sydney Wanderers, empatando em 1-1 com o Sydney FC. Vai lá, Pazini. Sydney FC, equipe do astro Alessandro Del Piero, que investiu muito na temporada. Além do Del Piero, tem Griffiths, outros bons jogadores do futebol australiano, históricos por sinal, mas fica de fora, não consegue nem o avanço para os playoffs. Enquanto o Western Sydney, rival da equipe, que foi fundado nessa temporada profissionalmente, era uma equipe amadora, conseguiu o avanço e no primeiro lugar está nos playoffs finais, equipe que tem como grande estrela Shinji Ono, meio-campista histórico do futebol japonês. Grande estrela. E vamos para os playoffs na tela aí, Faustão. Melbourne Victory jogando contra o Perth Glory, Adelaide United jogando contra o Brisbane. Vai lá, Pazinho. Todas aí são equipes boas no futebol australiano, obviamente, estão aí disputando os playoffs para ver quem pega o Western Sydney Wanderers e o Central Coast Mariners na fase final. O grande destaque é o Brisbane Roar, que é o atual campeão da A-League. O Central Coast Mariners, o único time aí que não comentamos, é o grande celeiro de craques lá do futebol australiano. O último deles é muito bom jogador mesmo, Mustafa Amini, que atualmente está na equipe do Borussia Dortmund, de 19 anos, é muito bom meio-campista. E agora vamos para Hong Kong, para vocês rirem um pouquinho, do embolando os times. Joga na tela aí, Faustão. São Pegasus ganhando de 3-1 do Tuamu, presta atenção, o Binshu Rangers empatando em 0-0 com o Kitty. E Yokohama, Hong Kong, perdendo de 3-1 para o Ufu Taipo. E o Sanhei perdendo em casa de 3-0 para South China. Vai lá, Pazini, foi com você agora. Falando aí
das quartas de final da FA Cup de Hong Kong. Para quem acha que é impossível, isso aí existe. A equipe do South China, que é uma das mais tradicionais do futebol de Hong Kong, claro, consegue aí o avanço para as semifinais. E o outro destaque fica para a equipe do Rangers, né? A equipe do Rangers não conseguiu o avanço, perdendo para o Kitty. E o Rangers, que para quem está estranhando, tem esse nome realmente inspirado no Rangers lá da Escócia. Um dos fundadores do Rangers lá de Hong Kong era torcedor do Rangers da Escócia, fundou o time e aí o time ficou com esse nome, com um escudo bem semelhante durante muito tempo. Depois, lá nos anos 90, o time adotou o nome de Bechung Rangers para ficar um pouco diferente, não ficar parecendo que era a mesma coisa. E com isso fechamos, lembrando aqui que os jogos das semifinais de ida e volta serão dia 6 e 7, o de ida, e o de volta dia 27 e 28 de abril, entre o São Pegasus, que tem minha torcida, agora só por causa do nome, e o Wanfu Taipo, e também Kitty versus South China, que o Pazini falou. E com isso fechamos o Super FC pelo mundo com essa bizarrice de Hong Kong. Muito obrigado, Pazini, por essas ótimas curiosidades. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E como sempre, acesse o www.superfc.com.br, além do Twitter, @super_FC, para saber tudo de vários esportes, não só do futebol. Não é isso mesmo, Pazini? Isso mesmo, tem até vôlei. Tá até vôlei, automobilismo e várias coisas sensacionais. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.